Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Zelma. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Jorge Lúcio, paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Jaime A. Soares, Deus abençoe a sua vida, varão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro de alguns minutos estarei trazendo uma palavra poderosa para o meu e o seu coração. Palavra que se encontra no livro A Carta Escrita aos Hebreus, capítulo de número 4. Verso 11 a seguir. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo esta palavra abençoada. Luciano Andrade, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Ele toda honra, todo louvor, toda adoração, digno de ser reverenciado, adorado. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo a poderosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Pai do Senhor, irmão Nilton, Deus abençoe. Abraço, minha filha Laís, Ivaneide Brandão, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo uma palavra para o meu, seu coração. Palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco estaremos meditando na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 11 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, convide pessoas para poderem participar dessa live, onde nós estaremos trazendo uma palavra abençoada, palavra que transforma, liberta, salva, cura, a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos que estão aí assistindo, que possa nas vossas orações interceder em prol da obra que foi iniciada ali na cidade de Camaçari, na Bahia, exatamente na praia de Arembé, sob a direção do presbítero Ivo e da missionária Gil. Deus está honrando poderosamente a vida dos irmãos ali. Apresente a esta congregação nas vossas orações e também não se esqueçam da minha pessoa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que pode, pegue a sua Bíblia. Nós estaremos meditando daqui a alguns minutos. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 11 a seguir. Glória a Deus. Pai do Senhor Francine, Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando que amanhã teremos um culto abençoado na nossa congregação ali no bairro do Hércules Marçom, em Taubaté. Na rua Josefine Scaff Rabais, 135, residencial Hércules Marçom. Você é nosso convidado, onde teremos um culto abençoado com a poderosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que com temor com quem temos de tratar. Glória a Deus.
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. A paz do Senhor, Simone. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Olha só que interessante. Este capítulo 4 do livro aos Hebreus. Carta escrita aos Hebreus. O escritor, ele não é revelado, porém existe aí uma questão, uma discussão, vamos dizer assim, entre alguns teólogos, que uns atribuem a Lucas, outros a Paulo, pela riqueza das palavras. Alguns atribuem a Paulo por ter algumas palavras semelhantes que ele tenha dito em outras cartas, pela sua forma. Normalmente nós conhecemos as pessoas, muitas das vezes, justamente pela forma com que elas falam, escrevem, e muitas das vezes até mesmo por gestos. Mas aqui o que importa mais é o conteúdo da carta. Independente de que tenha sido Paulo, Lucas, Marcos, ou seja lá quem for, nós entendemos que é interessante atentarmos para este capítulo, onde no versículo de número 11 vai nos dar uma forma maravilhosa de entendermos um pouco a respeito da vinda e até mesmo da morte do Senhor Jesus Cristo. Quando diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É interessante que quando o homem pecou, quando o homem caiu no Jardim do Éden, nós sabemos que foi atribuído aos personagens daquela situação uma sentença. E uma das sentenças que mais nos chama a atenção é quando Deus, ele diz para a serpente que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Aí a gente já pode ver o plano do grande amor de Deus para com a vida do ser humano. E aí nós sabemos que Adão, ele errou por causa da desobediência. Nós podemos ver que grandes homens de Deus, que a Bíblia relata, erraram pela sua desobediência. Nós podemos ter, por exemplo, mais próximo de Jesus, Judas. Podemos também ver Pedro e muitos outros. Porém, uns se arrependeram, buscaram com humildade o perdão e através do seu arrependimento foram perdoados. E quando o escritor diz que nós devemos procurar entrar nesse repouso, ou seja, no seu repouso, nós entendemos que ele nos dá uma colocação onde nós devemos ter o cuidado para nós não cairmos e muitas das vezes nos encontrarmos em uma situação onde muitas das vezes a pessoa não consegue ter um discernimento, uma visão ou até mesmo a humildade de reconhecer o seu erro e se levantar. E aí ele nos orienta: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
É bem claro que ele está dizendo que se nós atentarmos, se nós procurarmos diligentemente cumprir a palavra de Deus em nossa vida, nós vamos estar mais protegidos para não cair. Nós estaremos mais blindados para continuarmos a nossa caminhada. Porque muitas das vezes as pessoas elas subestimam a Satanás, elas brincam com o pecado. Nós temos exemplo disso de Sansão e muitos outros. E quando nós procuramos andar em obediência para com a palavra do Senhor Jesus, o escritor vai dizer que nós teremos uma possibilidade mínima de tropeçar, de cair, de desviar, de se afastar da presença de Deus. É por isso que ele fala que nós devemos a cada dia procurar mais a estar mais próximo do Senhor Jesus. E no versículo 12 ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando fala de espada, literalmente está falando de uma arma. Porém, também tem um outro sentido, como a própria palavra de Deus é comparada como uma espada. Existia, naquela época, pelos exércitos, as pessoas construíam, fabricavam aquelas espadas cortantes, cortava dos 2 lados. Isso era para quando fosse deferido um golpe em uma pessoa, a pessoa tivesse chance mínima ou nenhuma de sobrevivência. Porque da forma com que a espada entrava, ela ia cortando todos os órgãos dentro do corpo daquela pessoa. E aí nós podemos entender por que essa comparação. O escritor ele faz a comparação e diz que ela ainda é mais penetrante, ou seja, mais cortante, do que qualquer espada de 2 gumes, porque era um estrago que fazia. Porém, quando ele fala sobre a palavra de Deus ser viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ele está dizendo que essa palavra, aonde ela entra, aonde ela acha guarida, ela entra com um poder total e absoluto de transformação, de mudança, de curar, de transformar. Porque muitas das vezes as pessoas estão com a alma ferida e essa espada ela cura o ferimento da alma. As pessoas estão em uma situação complicada, onde muitas das vezes não querem entender o propósito da palavra de Deus, ou até mesmo estão com uma situação totalmente diferente e adversa na sua vida, aonde já recorreram a diversas situações, ou até mesmo por orientações de pessoas, já procuraram até outros tipos de soluções e ainda não encontraram. Mas se nesta noite você que me ouve, deixar a palavra de Deus penetrar no seu coração, entrar na sua vida, ela vai mudar a história da tua vida, ela vai curar a tua alma, ela vai curar o teu espírito, ela vai te fortalecer, vai te levantar, porque o próprio escritor diz que ela é viva e eficaz, então tem uma eficiência muito grande, ela tem um poder de restauração poderoso que é totalmente eficaz, e você poderá então sentir a presença de Deus através dessa palavra. Olha só que o escritor ele vai dizer que ela pode penetrar
entre as juntas, as medulas. Meu querido, e ainda vai dizer mais que ela é apta. Olha só que interessante. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe por que ela é apta para isso? Porque ela é verdadeira. Porque ela é viva. É por isso que muitas das vezes, quando nós procuramos andar em verdade, em sinceridade, aplicando a palavra de Deus, essa palavra ela é luz que transforma e traz à tona aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que é mascarado, aquilo que está escondido, disfarçando, camuflado. Ela traz à tona, porque ela entra, ela tem um poder tão grande de desmascarar pessoas que vivem de máscaras, pessoas que vivem de engano. É por isso que o salmista diz que aqueles que usam de engano não permanecem na congregação do justo, porque só permanece aonde não tem palavra. A congregação que tem palavra, o pecado não fica. A congregação que tem a palavra viva e eficaz não dá chance para o engano. A congregação, a igreja que tem a palavra de Deus como a prioridade. Você pode ver que as pessoas elas dão um jeito, aqueles que vivem de engano, de mentira, eles dão um jeito para se afastar, porque ali não consegue ficar, permanecer, porque aonde tem a palavra, ela consegue tirar a máscara daqueles que vivem de engano. Paz, meus irmãos, que são poucas as igrejas hoje que pregam a palavra de Deus. Nós vivemos em uma época de fantasias espirituais. Nós vivemos em uma época onde as pessoas estão se alimentando de tão pouca coisa e esquecem de se alimentar da palavra de Deus. E é essa palavra que nos sustenta. É por isso que você vê um monte de crente parecendo galinha de Angola, só falando que tá fraco, que tá fraco, que tá fraco. Sabe por quê? Porque não se alimentam da palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não conseguem discernir nada, porque não entende o que é a palavra. Você entra em igrejas que é só cantarola, é só cantoria, é só profetadas, é só isso, só aquilo. E a Bíblia que é bom, a maior profecia que é bom, nós não conseguimos ter dentro das igrejas, porque é tanta brincadeira que estão deixando de lado a palavra de Deus. E aí você vê umas igrejas totalmente apáticas, anêmicas, igrejas que não têm nenhuma vontade das pessoas permanecerem muitas das vezes, porque não tem a palavra. Quando se tem a palavra, quando se tem explicação da palavra, mas eu estou falando dessa maneira quando se tem um ensinamento, quando se fala detalhadamente a respeito do assunto. Não estou falando de alguns pregadores como tem aí fantasiosos, que maqueiam as mensagens para poder iludir, criar um sentimento de remorso nas pessoas, para mexer no emocional, para depois, quando pedir dinheiro, as pessoas pegarem com quantias altas e depositarem. Não, eu não estou falando desse tipo de... Eu estou falando de uma palavra que confronta o pecado, o erro. Eu estou falando de uma explanação da palavra que entra na vida daquele que é adúltero e ele se arrepende. Eu estou falando de uma palavra que, quando ela é pregada, entra no coração do prostituto e ele se arrepende. Eu estou falando de uma palavra que, quando é pregada para aquele que rouba, ele sente vergonha das coisas que faz e vai buscar a se arrepender e andar conforme a palavra. Eu estou falando de uma palavra que confronta o erro, que confronta as coisas que não agradam a Deus. Pasme vocês que hoje é 15 minutos que eles dão para as pessoas pregarem nas suas igrejas. Eu sei que Deus ele pode operar tanto em 15 minutos, como também
em 1 hora, meia hora, mas só que para aprender a palavra de Deus, meus queridos, 15 minutos não dá para nada, 15 minutos é a sobremesa. A palavra é o alimento principal na casa de Deus. 15 minutos você dá para a pessoa ir ali e pegar e dar um testemunho como uma sobremesa da grandeza que foi feita na sua vida. Mas a palavra, ela é essencial. E aí o escritor vai dizer que essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela consegue discernir as intenções, pensamentos dos corações. É por isso que quando as pessoas muitas das vezes estão querendo agir de má fé com você, com maldade, você está andando pelo caminho da verdade. A palavra de Deus, ela vai mudando as ideias, o pensamento daquela pessoa, porque não consegue ofuscar a palavra que é luz. E quando essa luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Quando esta luz chega, as pessoas não conseguem viver com aquele engano dentro de si. Porque ela tem esse poder de discernir os pensamentos e as intenções. O escritor está dizendo que nós devemos buscar cada vez mais esse repouso, é a nossa salvação. Quando se refere nesse repouso, está se referindo na paz, na tranquilidade que nós teremos quando a igreja for arrebatada. As pessoas deixaram de amar a palavra de Deus para viver correndo atrás de homens, de profetas. É uma idolatria que entrou dentro das igrejas, que querem procurar onde está fulano, beltrano, ciclano. Lembro-me de quando era criança, ainda havia pessoas que quando uma criança tinha a oportunidade para ler a palavra de Deus ou cantar, até mesmo louvar a Deus com hino, as pessoas prestavam atenção e Deus falava com as pessoas através daquilo. Hoje em dia não se dão mais importância para as crianças, não se dão mais importância para ninguém. Se não for fulano de tal que tem nome, que tem renome, pode ter nome, pode ter renome, pode ter o que for. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, não adianta nada. Nós temos que procurar buscar a graça de Deus para nós termos o nosso nome escrito no livro da vida. E ele vai dizer que ela é apta para essas coisas, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E eu faço uma pergunta a você neste momento: como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua situação espiritual, a sua comunhão com Deus? Como que você está nesse momento nos caminhos do Senhor? Será que você está vivendo de engano, achando que nada vai acontecer? Será que você está andando de qualquer maneira, achando que isso aí vai ficar encoberto por muito tempo? O escritor diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem iremos ter que tratar. A Bíblia, ela é a bússola do cristão. A Bíblia, ela nos orienta de que maneira nós devemos andar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão vendo os bons e os maus. Deus procura pessoas fiéis, sinceras, pessoas que queiram muitas das vezes padecer pelo Evangelho, porque está difícil. O Evangelho hoje é só de bênção, só de vitória, como dizem aí. E eu não vejo mais ninguém escrevendo como Paulo escreve em Colossenses 1:24, porque me regozijo, tenho alegria naquilo que padeço, porque sofro no corpo os restos das aflições de Cristo. Estão tirando a cruz do Evangelho, estão tirando as dificuldades que o Evangelho nos proporciona por confrontar os erros, porque quem prega a palavra de Deus com sinceridade, com verdade,
vai ser criticado, vai ser odiado, vai ser perseguido, vai ser difamado. Nós não estamos vendo mais isso, nós só estamos vendo as pessoas sendo aplaudidas, sendo elogiadas. Meus queridos, alguma coisa está errada, porque quando se confronta o erro com a palavra de Deus, as críticas vêm as pauladas, vêm as calúnias, e nós não estamos vendo essas coisas, nós não estamos vendo pessoas se regozijar quando padece por amor do evangelho. Nós estamos vendo um evangelho mesclado, um evangelho misturado, um evangelho onde tiraram a cruz, o Gólgota, o Calvário, e estão colocando benefícios. Qual o evangelho que você está pregando? Que evangelho que você está pregando? O evangelho do tome lá de cá, ou você está pregando o evangelho onde é confrontado muitas das vezes? Que palavra você está pregando? Será que você está pregando uma palavra onde só o objetivo é encher a igreja de pessoas de qualquer maneira, ou você está pregando a palavra para poder as pessoas serem libertas, transformadas, para as pessoas deixarem o homossexualismo, para as pessoas deixarem a mentira, a prostituição, o adultério, o roubo, os vícios? Qual a palavra que você está pregando? Uma palavra que agrada as pessoas e ela permanece da mesma maneira, ou uma palavra que muitas das vezes não agrada, mas transforma, liberta? Qual é a palavra que você está pregando? Você está recebendo críticas por pregar uma palavra e as pessoas dizem: olha, essa palavra é dura, essa palavra não pode ser dita assim porque vai ofender fulano. E desde quando Jesus deixou os seus mandamentos, Deus deixou os mandamentos para ser pregado para agradar alguém? Desde quando Deus deixou palavras para as pessoas serem reconhecidas? Reconhecimento é só depois de morto, no IML. Na casa de Deus nós temos que pregar a palavra e muitas das vezes ser expulso, muitas das vezes ser maltratados, muitas das vezes as pessoas olharem e não dar crédito. Qual o evangelho que você tem pregado ultimamente? Será que você tem pregado a palavra que é apta para discernir a intenção e os pensamentos? Será que você tem pregado uma palavra aonde as pessoas ouvem e sentem vergonha da vida pecaminosa que vive? Ou você tem pregado uma palavra onde vai massagear o ego da pessoa e a pessoa permanece do mesmo jeito? Será que você prega uma palavra onde confronta o pecado, ou você prega uma palavra onde as pessoas depois elas vão se sentir à vontade e vai continuar ali na sua igreja, ofertando, dizimando, fazendo aquilo que lhe agrada só porque não tem uma palavra que confronte os seus erros? A gente vê tanta injustiça quando a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente vê tanta injustiça dentro das igrejas, a gente vê pessoas ali que são poucos favorecidas, pessoas que não são bens financeiramente, e quando erra querem crucificar, matar, esfolar, porque essa pessoa não tem uma oferta boa, um dízimo bom. Aí quando pega um sujeito daqueles picaretas sem vergonha que vive dentro de algumas igrejas aí, que vive adulterando, mentindo, vive dando em cima das irmãs dentro da igreja, mas o dízimo dele é alto, a gente vê as pessoas com um carinho tão grande, abraça daqui, tem que ter cuidado com ele, cambada de hipócritas, de falsos, mentirosos, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, cambada de pessoas que estão criando evangelho ao seu próprio ver, à sua própria maneira, para agradar suas vontades. Quando é uma pessoa simples, que não tem nenhum respaldo financeiro, aí querem dar não sei quantos anos de suspensão. Mas quando pegam um picareta desse, um mentiroso desse, que vive na igreja de engano, vive ali só para poder
fazer o que quer, e o dízimo é alto, as pessoas passam a mão na cabeça, mas a Bíblia diz nesse mesmo capítulo 4, no versículo que nós acabamos de ler, o último versículo diz que aquele Todo-Poderoso, a quem nós teremos que dar conta, está esperando você que faz esses tipos de coisa. Está te esperando lá. Naquele dia vai ser uma conversa frente a frente. Como que você vai se apresentar diante dele? De que maneira você vai chegar diante do Todo-Poderoso? De que maneira você vai chegar diante daquele que vive e reina para todo sempre? De que forma você vai chegar até ele? Será que você vai chegar com as suas mãos totalmente limpas? Será que você vai chegar com a sua consciência totalmente tranquila? Ele está às portas. Ou nós criamos coragem para pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de salvação, o evangelho de santificação, de transformação, de libertação. Ou nós aprendemos a pregar um Jesus que mesmo sem pecado, ele se fez pecador, mas para que pudéssemos nos salvar, e que nós devemos valorizar esta salvação. Qual a mensagem que você anda pregando? Que mensagem que você prega? Você prega uma mensagem para a libertação de almas? Você prega uma mensagem dizendo para o homossexual que ele precisa abandonar o homossexualismo? Você prega uma mensagem que fala para aquele que rouba, que adultera, que se prostitui para mudar? Ou você prega uma mensagem que ele ouve e prefere ficar da mesma maneira que está? O hino 65 não se canta mais nas igrejas. Faz tempo que eu não... Nas igrejas que eu tenho ido aí, não ouço. Eis os milhões que em trevas tão medonhas. Não ouve mais. Hino 15? Misericórdia. Falar de cantar o hino 15 dentro de algumas igrejas aí é uma afronta. Pasmem vocês que tem igrejas que nem cantam mais os hinos da harpa. Não louvam mais os hinos da harpa. É muito antigo. Sem sal, sem açúcar. Não precisa mais cantar os hinos das harpas, não. Pregar a palavra? Não precisa não. Põe aqui, pega o microfone aí, sai perguntando o que Deus fez na vida, já é uma pregação. Não quero pregar mais a palavra. E a palavra que prega é do jeito que eu falei. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos. E vai dizer que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. As pessoas estão ouvindo a palavra e não estão dando crédito, porque estão distorcendo a forma de se pregar. Nós vamos dar conta diante de Deus. Nós vamos nos apresentar perante Ele. E tudo que nós fizemos naquele dia vai ter que ser confrontado também. Mas eu te aconselho a voltar a pregar a palavra de arrependimento, de transformação. Eu te aconselho a voltar a pregar dizendo que Deus odeia o homossexualismo e quer libertar a vida, a alma do homossexual. Eu te aconselho a pregar a palavra onde Deus condena o roubo, mas ama a alma do ladrão. Tá precisando de mensagem assim. Esse negócio de mensagem aí de que Deus depositou tanto lá na conta, que Deus deu não sei quantos carros, isso é historinha, isso aí é palhaçada. Não vai trabalhar não para ver se você vai ganhar alguma coisa. Não vai estudar não para ver se você vai conseguir alguma coisa, rapaz. Não vai fazer cursos não para ver se você vai ganhar algum dinheiro.
Pregue a palavra. Nós podemos ver quando Paulo escreve a Tito, escreve a Timóteo, escreve aos obreiros que ele formou, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui. A gente vê que as igrejas estão todas monopolizadas, né? Cada um é dono de igreja agora. A igreja não é mais do Senhor Jesus Cristo. Monopolizaram a igreja e as pessoas, quanto mais igreja abrir, mais dinheiro vai entrar no pensamento desses picareta mercenários. Eu vejo Paulo saindo para fazer a obra, abrindo igrejas, preparando obreiros, deixando obreiros ali, irmãos. E eu não vejo em nenhuma das cartas Paulo pedindo dinheiro para essas igrejas. Eu não vejo Paulo mandando carta para Timóteo dizendo assim, olha, manda aí uma porcentagem do que entrou para mim, porque eu estou padecendo necessidade. Eu não vejo Paulo escrevendo a Tito dizendo assim, olha, manda uma porcentagem do dinheiro que está entrando aí, porque eu já não aguento mais passar dificuldade. Eu não vejo Paulo escrevendo para nenhuma, eu vejo Paulo escrevendo para essas pessoas dizendo, olha, toma cuidado com os falsos profetas, olha, toma cuidado para não se desviar das santas escrituras, tu, porém, olha, prega a sã doutrina do jeito que ela é. Eu vejo Paulo ensinando, abrindo igrejas, colocando obreiros e não se intitulando dono de igreja. Eu vejo ele se intitulando um mestre, um ensinador da palavra, orientando aquelas pessoas a quem ele colocou ali, para que pregue a palavra da maneira correta, de maneira sincera, para que não venha se desviar, ao contrário desses homens que se dizem homem de Deus hoje, que só vai nas igrejas para ver quanto entrou, para ver quanto que vai levar. Isso é hipocrisia, isso é viver sugando do evangelho, porque quem tem fé vai fazer a obra e Deus vai suprir. Aquele que faz a obra de Deus com sinceridade, Deus não vai deixar faltar nada. Eu vejo Paulo falando aos filipenses, dizendo a eles, conversando com eles e falando a respeito das doações que eles deram. E dizendo assim, eu estou falando isso não é somente porque vocês me ajudaram, não, porque eu aprendi tanto a ter em abundância, como naqueles dias que muitas das vezes não tinha nada, mesmo assim eu dava glória a Deus, eu aprendi a viver nesses momentos. Olha só que interessante, olha só a humildade desse homem. Escrever para aquelas pessoas a quem ele constituiu presbíteros na casa do Senhor, para dizer para eles ficarem tranquilos, que os elogios, a forma com que ele estava falando para eles, não era porque eles ajudavam, não, era simplesmente porque era uma forma deles ser grato a Deus. Monopolizar o evangelho de Cristo. As igrejas agora o dono não é Jesus Cristo. Agora eu vejo o pastor dizer, a minha igreja, os meus obreiros, as minhas ovelhas. Infeliz, tu morreu em alguma cruz para ser dono de ovelha? Tu tem céu para você ficar dizendo que os obreiros é seu? Os obreiros é da casa do Senhor. Aí quando o camarada os obreiros ou até mesmo os membros vê que o camarada é picareta e sai para ir para outro lugar e começa a amaldiçoar a pessoa, começa a encher a pessoa disso e daquilo, difama a pessoa. O evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Quem tem que falar ou fazer alguma coisa é o próprio dono da igreja, foi ele que morreu na cruz. E a ordem que ele nos deixou é que nós venhamos pregar a palavra dele da maneira correta, é que nós venhamos fazer a obra dele de forma sincera. Eu vejo Paulo dizendo assim, ó, seja meus imitadores, como eu de Cristo fui. Ele está dizendo assim, se vocês fizerem o que eu estou mandando, certamente estarão cumprindo a vontade do Senhor, porque eu segui a Jesus Cristo, eu estou fazendo conforme ele ordenou. E eu vejo hoje em dia as pessoas fazerem a vontade do obreiro da igreja, não a vontade de Deus.
Eu vejo fazer a vontade do pastor. O pastor às vezes é um picareta, mentiroso, enganador. E aí as pessoas ficam ali bajulando. Oh, mas ele é um homem de Deus, é intocável. Ninguém tá mandando você tocar em ninguém não, rapaz. Vai estudar a Bíblia e vai seguir a palavra de Deus. O fardo que Jesus nos deu, ele é suave. O jugo é suave, o fardo é mais leve. E você fica muitas das vezes querendo pegar fardo pesado para colocar nas suas costas. Aprenda a estudar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus e a pregar a palavra de Deus de maneira correta. Aqueles que pregam a palavra do Senhor, aqueles que vivem a palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus vai abençoar aonde ele for, aonde ela for, aonde colocar a planta dos pés, Deus vai ser contigo. Há uma necessidade de que se resgate verdadeiros obreiros, missionários. Há uma necessidade de que nós venhamos resgatar os valores, os princípios morais do evangelho, que está zombado, está de uma forma totalmente destruída por muitos picaretas que surgiram por aí. Eu vejo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se espera. Ele diz assim: a fé é uma coisa tão forte que te faz acreditar no impossível, te faz ter certeza naquilo que não existe, mas que através da sua fé vai vir às tuas mãos. Hoje em dia as igrejas estão cheias de amuletos. Se você pegar essa rosinha vai ser curado. Se você pegar esse copo com água vai ser curado. E a fé? E a fé? Onde que fica a fé nisso tudo? Pegue meu lenço, pegue o meu manto sagrado que está a unção aqui. Agora é um tal de viver com o saco da humilhação, com não sei o quê, pegando o judaísmo infeliz. Então vai viver o judaísmo, se saia do cristianismo, vai viver o judaísmo. Cristianismo é uma era nova. Cristianismo é onde você expressa a sua fé. Cristianismo é onde você acredita naquilo que você não viu. Cristianismo é o que te faz caminhar nessa terra mesmo não tendo visto Jesus Cristo, mas você tem a certeza que ele veio aqui e que ele resgatou a sua alma do pecado, da condenação eterna, e você está esperançoso para poder encontrar com ele naquele grande dia. Isso é fé. Eu vejo um centurião, um homem bem financeiramente, quando tem um encontro com Jesus, com toda a riqueza que ele tinha, ele se humilha de uma forma tão grande, com uma fé tão grande, que ele vai lá e diz assim: olha, mestre, eu não sou digno que o senhor pelo menos entre na minha casa, mas eu tenho certeza, eu tenho fé, que se o senhor somente falar uma palavra, o meu criado, por quem eu vim rogar aqui por ele, vai ficar curado. Fé. Jesus falou assim: vai ali no tanque de Siloé, pegue lá um balde de água, leve. Não, Jesus falou simplesmente a palavra que aquele homem pediu. E hoje em dia nós estamos com tantos amuletos dentro da igreja, né? Nós estamos pior do que feiticeiro, macumbeiro, sabe? O povo mais idólatra que tem hoje em dia é o cristão. Quer dizer, cristão entre aspas, né? Os que se dizem cristão. É os mais idólatras. Porque agora é um tal de faz isso, faz aquilo. 21 semanas de Daniel. 70 não sei das quantas. Aí inventam até jejum de Coca-Cola, de carne, de não sei o quê. É umas patifarias, umas brincadeiras que a gente vê. E a fé, cadê a fé? Cadê a fé? Nós não estamos aqui na terra para juntar tesouro. Quem quer juntar tesouro faz faculdade, estuda. Não fica sugando as igrejas, os irmãos não, para arrancar, para viver aí de uma vida boa. Isso aí é exploração.
monopolizaram o evangelho. E ainda estão terceirizando o evangelho. E daqui um dia vai querer privatizar o evangelho. Já estão vendendo igrejas fechadas, como se fosse uma fazenda. Só para vocês terem ideias de como está o evangelho de hoje. Mas nós devemos nos apegar no Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos apegar à sã doutrina da palavra, nós temos que pegar os ensinamentos de Jesus. É por isso que Paulo ele escreve assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ele está dizendo, pegue a palavra de Deus, analise você todos os dias, para você não vir cair. Na segunda epístola de João, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que quando ele elogia aquela senhora, falando que ficou muito feliz em encontrar alguns dos filhos dela andando na verdade, ela vai questionar alguma coisa e no versículo 8 ele diz assim: cuide de si mesmo, cuide de vós, cuide de você mesmo, para você não perder o que ganhaste, mas antes você tem uma intensa recompensa. Ele está dizendo, cuide da sua vida, vamos cuidar cada um da nossa salvação. Salvação quem deu foi Deus, mas a manutenção quem faz é nós, e fazemos essa manutenção como? Jejuando, vigiando, orando e estudando a palavra de Deus, porque hoje o campo do evangelho virou um comércio, virou uma fábrica de vender, de comprar, e não se esquece da salvação, se esquece de obedecer a palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus, aplicar no nosso coração, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu vejo as pessoas hoje fazendo brincadeiras no evangelho, fazendo sorteios do evangelho, vendendo o evangelho, mas eu vejo um Jesus, um Salvador que nos chamou e não nos deu nenhuma condição de pagar, e sim de obedecer a palavra de Deus. Leia, estude a palavra de Deus e não caia nas garras desses picaretas mentirosos, adulterador da Bíblia. O problema de muita gente é não gostar de ler, não gostar de estudar a palavra de Deus. Aí fica sendo enganados. Aí fica comprando rosinha ungida, lencinho ungido, tijolinho, colher de pedreiro ungido. Aí agora virou uma patifa, aí leva chave de carro para ungir. Irmãos, óleo foi feito para ungir é a pessoa, o enfermo. Busque a Deus com sinceridade. Busque, ame a palavra de Deus. Salmo 119, verso de número 9 diz: como purificará o mancebo seu caminho? Aí dá a resposta, observando conforme a palavra. Salmo de número 119, verso de número 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para o meu caminho. A palavra de Deus é o que vai mudar a tua história. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem pois libertar, verdadeiramente sereis livres. Viver um evangelho que vivem pregando aí é fácil. Viver o evangelho de Jesus Cristo é que muita gente está se embaraçando, porque deixam de viver o evangelho do Senhor Jesus para viver as promessas que os homens fazem. Deixam de acreditar nas promessas que Deus fez na nossa vida para acreditar nas promessas que os homens estão fazendo.
E quando se vive a palavra de Deus, quando você aplica a palavra de Deus no seu coração, quando você põe em prática, você pode ter certeza que Deus ele vai te dando vitória, Deus ele vai te abençoando, porque lá no livro de Salmos vai dizer que os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Você primeiro anda, eu vejo as pessoas fazendo campanha do Vale de Jaboque, mas se esquece de dizer que para ele chegar até o vale e passar por aquele vale, para ter aquela vitória, para ter aquela visão, ele passou por situações difíceis. Jacó passou por situações adversas, mesmo escolhendo aquilo que ele plantou, mas ele teve da parte de Deus a mão estendida quando ele se arrependeu e resolveu andar pelos caminhos do Senhor. As pessoas se afastam dos caminhos do Senhor e querem ser abençoadas. As pessoas se afastam da presença de Deus e querem receber a visita do Espírito Santo. As pessoas se afastam do caminho da verdade e querem que Deus abra as portas. Deus, ele não compactua com ignorantes que não gostam e não amam a sua palavra e só vive de interesses. Deus, ele abençoa aquele que procura andar em sinceridade, que procura fazer a vontade, que procura andar de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra é tudo. Se esquecer, se afastar da palavra, se não gostar da palavra. Eu vejo as pessoas dizendo assim, eu não gosto de culto de ensinamento, eu não gosto de aprender a palavra, não tenho paciência, eu leio a Bíblia e não entendo. Então você não entende Deus. Você não entende Jesus Cristo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Verbo é palavra. O verbo se fez carne e depois voltou a ser a palavra. E você não gosta da palavra? Você vai gostar de quem? De Deus? Quando que você vai gostar de Deus? Se você não gosta da palavra? Quando que você vai aprender a amar a Deus se você não ama a palavra? A palavra é o próprio Deus. Salmo 119, 105, quando diz lâmpada para os meus pés, está dizendo que a palavra ela não vai te deixar tropeçar, vai clarear, vai limpar o caminho para você passar. Vai te dar visão de onde está o perigo. Vai te orientar de que maneira você deve andar. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 11 a seguir, quando ele começa a dizer que nós devemos chegar, que nós devemos buscar ao repouso, que nós devemos não se afastar da presença de Deus, que nós devemos amar a palavra porque ela é apta, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, é apta para discernir as intenções. E você vem dizer que não gosta da palavra. Ah, eu gosto de ir no culto que tem o reteté. Eu gosto de ir no culto lá porque o profeta pula daqui, da cambalhota de lá. E, meu amigo, se não tiver Bíblia, isso aí não resolve nada. Se não tiver enquadrado dentro da palavra de Deus, isso aí não vai resolver nada. É interessante que no livro escrito aos Romanos, Paulo vai dizer lá no capítulo de número 8, verso... Deixa eu conferir direitinho para não falar besteira. Ele vai dizer no capítulo de número 8, 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí o camarada tá ferrado, tá pego. Não vai na escola dominical, culto de ensinamento não vai. Aí vira aquele famoso crente domingueiro, preguiçosão, sabe? Terça-feira não vai, quarta-feira não vai porque tem jogo, não vai perder o jogo para poder ir ouvir a palavra. Aí só vai no domingo, porque dá tempo ele assistir o jogo e depois ainda ir para a igreja. Aí vai todo seco, vazio, todo sem, todo esmiliguido, todo desmantelado, sabe? Não tem palavra, não conhece a palavra, não está mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Mas eu te aconselho a partir de hoje,
a pegar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus. Eu também era preguiçoso, não gostava de ler, não. Tanto que hoje eu não leio muitos livros, eu leio só a Bíblia e livros relacionados à Bíblia. Mas eu te aconselho a ler. Não gostava de ler, não gostava de nada. Depois que eu me converti, eu aprendi a gostar, a amar, a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Aprendi a ler outros livros. Embora leia mais livros relacionados à palavra de Deus, mas leio. De vez em quando eu leio alguma coisa que não é relacionado à Bíblia, mas que vai me ser útil para poder falar, ensinar. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está por perto. Que através dessa palavra você possa buscar, gostar de estudar a Bíblia. E não só estudar, mas aplicar na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus derrame as bênçãos sobre as vossas vidas. A você que está me ouvindo, que o Espírito Santo possa habitar no seu coração, te dê a paz que você precisa e que possamos, em uma outra oportunidade, talvez na segunda ou até mesmo na terça, estarei fazendo uma outra live, que nós possamos nos encontrar. Mas que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar no vosso coração. Um forte abraço a todos, que Deus assim vos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima. Que Deus abençoe. Quero agradecer a Raimundo, pastor Raimundo Souza Silva. Deus abençoe sua vida, meu irmão, meu querido irmão. Júlio Barros, nosso amigo Julião aqui da rua. O Dito Santos, nosso amigo, irmão Dito, trabalha ali na padaria Tábuas de Frios. Cleodete Teodora, Pai do Senhor, Deus abençoe. Christopher Gustavo, Deus abençoe a sua vida. Rosilene Andrade, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, irmã Rosilene. Também nós temos aqui a Dulcilene Lima, sempre está nos acompanhando a Dulcilene, Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Também o David Quecone, no meu cabeleireiro aí, né? O meu barbeiro, David Quecone, não só meu, mas de muita gente. Forte abraço, meu querido, Deus abençoe, obrigado por estar nos acompanhando aí nas lives, Deus abençoe a sua vida. Também a minha vizinha, a vizinha abençoada aqui, a dona Rione Ribeiro, minha amiga, minha vizinha. Também o pastor Sidney Reis, meu primo. Forte abraço, Sidney. Deus abençoe a sua vida. Continue te enchendo da graça dele. Jânio Ribeiro Dada. Deus abençoe, Jânio. Laici Rodrigues. A paz do Senhor. Deus abençoe, Laici. Nelson Pereira. Deus abençoe. Lília Siles, nossa amiga aí, juntamente com o seu esposo. Adriano Andrade. Deus abençoe, Adriano. Que Deus continue lhe enchendo da glória dele. Adriano Andrade. Eva Santana, Deus abençoe, irmã Eva, sua vida. Edson Novaes, um forte abraço, irmão Edson. A Simone Alessandra, nossa membro da nossa igreja. Francine Castro, Deus abençoe, já foi membro também. Minha filha Laís, Deus abençoe, um abraço no Rafael, na Laura. Também Nilton Figueira, nosso membro, Deus abençoe. Ivaneide Brandão, Deus abençoe, dá um abraço no Sóstenes aí, forte abraço. Também está aí o Nilton Figueira, já falei. A minha filha, Luciano Andrade, Deus abençoe, Luciano. Jaime A. Soares, um forte abraço, Deus abençoe. Jorge Lúcio Lima, Deus abençoe também, Jorge. A nossa irmã Eliselma da nossa igreja, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.